Bom dia, caros alunos. Iniciamos mais um encontro com a história, né? Então, no primeiro momento sobre a Revolução Industrial, que é a primeira fase, a gente vimos a questão do surgimento dela nos meados do século XVIII, né? Que começou pela manufatura e depois foi substituído pela maquinofatura. E também o setor têxtil, que começou pela produção artesanal e depois foi substituído pelo trabalho assalariado, dando continuação ainda na primeira fase da Revolução Industrial. Então, esses trabalhadores na sociedade industrial, como a gente vai entender, né? A gente vai começar a entender como esses trabalhadores como eles começaram a reagir dentro do sistema da industrialização, né? Essas indústrias começaram a surgir, que eram as fábricas, e como eles se comportaram sobre esse surgimento, já que eles estavam realmente sendo substituídos pouco a pouco pelas máquinas. Então, o tempo e o trabalho no sistema fabril. O surgimento das fábricas. Então, o trabalho no sistema fabril é a concentração dos trabalhadores no mesmo espaço e a divisão dessas tarefas, ou seja, o fim da autonomia do artesão e o surgimento do patrão. Foram a mudança fundamental que marcaram o surgimento das fábricas. Com a mecanização do trabalhador, passou de produtor para operador de máquina, pois dominava apenas uma etapa do sistema de produção e não do processo todo. Com isso, as marcas contribuíram decisivamente para criar um novo conjunto de valores e uma nova mentalidade, sobretudo, principalmente nas cidades, onde as fábricas se concentravam mais. O mercado se tornou mais impessoal, pois os trabalhadores não conheciam mais o consumidor e menos os produtos fabricados. Com esse avanço tecnológico cada vez mais, com esses avanços tecnológicos cada vez mais, o ritmo da vida desse trabalhador deixou de ser determinado pelo ritmo da sua própria natureza e do corpo e passou a acompanhar o tempo da máquina. Na sociedade urbano-industrial, as pessoas passaram a depender tecnologicamente da eficiência que passou a ser medida pelo menor tempo gasto da produção, que gerou, em outras palavras, o tempo passou a valer dinheiro. No contexto do relógio, ganhou grande importância na fábrica, porque na vida das pessoas, que ela fazia o quê? Uma ditadura do tempo. Né? Essa ditadura do relógio foi conhecida que foi a mudança de hábito que mais significativa da fábrica, que trouxe o controle do tempo, diferentemente nas áreas rurais, onde a medição do tempo ela estava relacionada ao ciclo da natureza e às tarefas diárias do campo. Já nas cidades havia o quê? Uma disciplina do relógio, marcação de horário, horário de chegada, horário de almoço e horário de realmente retorno e horário de saída. O relógio começou a fazer essa ditadura do tempo. Com isso, começou a dar esse processo de condições de vida desses trabalhadores. Como foram essas condições de vida? Primeiro, em geral, a exploração do trabalho dos operários tornou-se forte e enormes lucros para os empresários. Né? Em geral, a jornada diária era de quinzene horas e os salários eram baixíssimos. Além disso, os acidentes de trabalho e doenças decorrentes a condições insalubres das fábricas ocorriam frequentemente. Com isso, o que aconteceu? As mulheres, viu que não estava realmente dando para sobreviver. Elas começaram a entrar na fábrica visando complementar a renda familiar. Mas como legalmente elas viviam sob tutela dos seus pais ou dos maridos, o seu salário era visto como essencial para a família. Logo que a indústria usava a situação para pagar a elas, essas mulheres, menos que os homens. A partir daí, essa baixa remuneração, que foi uma imagem que se tinha das mulheres como pessoas dóceis, submissas, levou os empresários, das fábricas a contratar cada vez mais, essa mão de obra feminina. Já a partir daí, os donos da fábrica também, começaram a fazer o que? Nas minas, também empregar muitas crianças que começaram a trabalhar por volta de 7 anos de idade. O trabalho dessas crianças era monópolo, e a partir da questão monópona, era cansativa e o salário era correspondido à média de quinta parte do que era pago a um adulto, gerando o que? A partir daí desses tipos de condições desses trabalhadores, tanto das mulheres também e da criança, que fazia essa parte de contexto para sobreviver, dentro desse contexto, da vida social.
E as moradias desses trabalhadores eram o seguinte: a maior parte das casas desses empresários, os operários utilizavam, esses operários utilizavam, que eles alugavam para esses trabalhadores. Geralmente essas casas tinham dois andares, a partir de abrigava mais de grande número de pessoas, não tinha banheiro, os banheiros eram fossas que ficavam fora realmente da casa, pois não existia realmente um tratamento de esgoto. A água que eles utilizavam, uma água que era fornecida de bica, poços ou fontes públicas que era espalhada pela cidade. Essas eram condições realmente péssimas, levando a situação à miséria. A partir daí, esses operários de fábrica inglesa do século XIX foram realmente descritos pelo filósofo alemão Friedrich Engels, como a pior condições de classes operárias naquele momento, que foi uma incerteza desse desenvolvimento da Revolução Industrial, que de acordo com o autor. Por conta dessas condições péssimas, dos valores de trabalhadores, e aí começou a criar uma hierarquia. O que é hierarquia? É divisão das classes sociais, surgindo aí a burguesia e o proletariado. A burguesia, vou colocar agora numa palavra atualizada, significa os empresários, donos, ricos, que têm um poder. E o proletariado, na palavra agora, significa o trabalhador, nós que vendemos nossos esforços físicos para sobreviver nessa selva. Essa burguesia é, como falei, proprietário de fábricas, de máquinas, bancos, comércios, rede de transporte, etc. Surgiu no século XVIII. E os proletariados, como eu falei, que são trabalhadores que vendem seus esforços físicos, só tinha isso para oferecer por conta de um salário, realmente, para ser pago a eles. Isso que foi oferecido naquele trabalho realmente na força capitalista, porque vocês sabem que eu falei desde o início que a Revolução Industrial surgiu no melhor momento do capitalismo que estava se desenvolvendo, que chamava o pré-capitalismo. A organização das classes operárias. Viu logo, aí nessa organização tivemos uma mobilização de operárias, o ludismo, a fundação de sindicatos e o cartismo, que foi a criação de leis trabalhistas que fortemente foram ligadas a esses movimentos operários. Então o ludismo, que é o ludista, surgiu no princípio da década de 1810. A partir daí chamavam também quebradores esses quebradores lutavam. A partir daí, esses quebradores lutavam contra a longa jornada que era péssima de condições de trabalho. Então, eles queriam reivindicar essa longa jornada para diminuir, e defendiam uma criação de leis trabalhistas para que esses operários pudessem realmente ser amparados. Só que eles fracassaram, surgindo assim a fundação dos primeiros sindicatos. Esses primeiros sindicatos, após o fracasso do ludismo, foi o movimento operário britânico que passou a discutir a necessidade de criar uma associação operária, como já fazia realmente os patrões, capaz de organizar a luta de conquistas, direitos e forma de realmente eficiente para que as primeiras associações operárias britânicas foram realmente criadas no final do século XVIII, com realmente como sapateiros, como também sapateiros em Londres e outras profissões que foram reconhecidas. A partir desse momento, elas foram realmente reprimidas pela força policial, e em 1999, essas associações foram realmente formalmente proibidas, e perseguidos seus dirigentes desses movimentos. Só em 1824, após muita luta, eles começaram a ter essa questão de voltar os trabalhadores, a questão do parlamento britânico, e aprovou uma lei que permitia o direito da associação de classes operárias, fazendo assim o surgimento do cartismo. Esse movimento cartismo, que chamava Carta do Povo, foi um documento reivindicado ao voto secreto, o sufrágio universal masculino, direito dos operários, se candidatar realmente a uma cadeira no parlamento, como hoje, Como hoje que a gente vive numa democracia, vocês sabem, a partir daí qualquer pessoa de maior, sendo acima realmente de certo grau de instrução, ele pode se candidatar a qualquer ocupação de cargo público que ele vai estar organizando, e a partir daí dando realmente início, para o desenvolvimento da sua cidadania.
isso tudo foi reivindicações já desde o início dessa questão da Revolução Industrial. Em poucas lutas operárias, a questão começou a sentir esses efeitos, e as leis trabalhistas do século XIX iniciou até no século XX. A melhoria das condições de trabalho nas fábricas de minas inglesas, além também de fortalecer as lutas dos trabalhadores nesses países. Entrando nesses desdobramentos culturais, econômicos, ambientais e industriais. Só vocês sabem, tudo que cresce e não tiver desenvolvimento e organização, também vem junto às mazelas. Isso que foi os efeitos da primeira fase da Revolução Industrial também. Como foi essas mazelas? A multidão da cidade. Então, as pessoas da zona rural, vendo o crescimento em massa dessas fábricas, ou seja, dessa indústria, dessa industrialização, percebeu uma melhoria de vida. O que eles fizeram? Saindo do campo e indo para as cidades, ou seja, para as zonas urbanas ou metrópoles, visando uma questão de melhoria de vida. Quando chegou lá, se deparou totalmente diferente, que ocorreu a multidão nas cidades. Esses avanços da industrialização na Inglaterra permitiam o surgimento desse fenômeno chamado multidão nas cidades, só que não teve controle. E a partir do fim do século XVIII, Londres ultrapassou mais de 1 milhão de habitantes. Porém, esses 1 milhão de habitantes tiveram muita dificuldade, porque eles eram do campo, de pequenas cidades, em relação entre moradores, tornando-se impessoais, dificultando o controle da multidão. O crescimento começou a dar o quê? Criminalidade, porque não tinha emprego para todo mundo, porque esses pessoal não tinha qualificação, para que eles pudessem dar realmente desenvolvimento das suas vidas nessas fábricas. E a partir daí, se eles não estavam encontrando emprego, eles viraram o quê? Mendigo. Se viraram mendigo, passavam fome. Se vai passando fome, eles tinham que procurar outro meio para sobreviver, por isso que aumentou a criminalidade. A máquina e as pessoas produziam ruídos, lixos e acumulavam realmente na rua, aumentando o quê? A questão do efeito do meio ambiente, provocando esses efeitos no meio ambiente. Só em 1529, os ingleses criaram o tal de Scotland Yard para vigiar as ruas de Londres e atuar como solução de roubos e assassinatos. Nesse período também desses avanços, da industrialização, a questão também das perdas também dos recursos ambientais que estavam sendo prejudicados pelas essas grandes indústrias que não tinham essa visão do meio ambiente, só queriam produzir, e estavam afetando diretamente o habitat de algumas espécies e também até para o próprio homem, começou a surgir alguns personagens na literatura, das multidões, Charles Dickens, Charles Baudelaire, e Edgar Allan Poe. Esses personagens começaram a descrever cada momento do crescimento dessas pessoas na metrópole. Por um lado, eles fascismo, por outro lado, eles viam também um medo que provocava as pessoas por conta de tantas pessoas nas cidades e não tinha certo uma organização. Criando assim, na metrópole, começaram a ter uma precisão da melancolia, começou a crescer angústias, temores por conta desses moradores que não tinham para onde sair. Aumentando cada vez mais essa multidão, constatou a solidão do cidadão urbano, apesar de não viver cercado por muita gente. Tudo isso ocorreu na primeira fase da Revolução Industrial. Com tudo isso, ver os impactos ambientais na industrialização, como eu falei agora, esses impactos ambientais, eles não estavam realmente, essas grandes fábricas não estavam preparadas para realmente ter uma grande organização sobre a questão dos recursos ambientais, provocando em massa a poluição da água, até do ar, que, como falei agora, dos ruídos que provocava demais as grandes fábricas, a alteração do habitat de algumas espécies. Com essas atividades industriais em larga escala, proporcionou o crescimento dessa questão urbana, como eu falei, e acelerou realmente grandes impactos ambientais na Inglaterra, que foi essa poluição sonora de água, e a alteração do habitat. E também o desmatamento
constante por conta da construção das ferrovias, essas novas ferrovias que eram ligadas a novas fábricas, e a questão do acúmulo de lixos e dejetos que eram jogados nas grandes metrópoles, acumulando todo esse modelo de produção, impactou realmente a Revolução Industrial e sofreu inúmeras críticas, no primeiro momento, de vários personagens naquele momento, porque eles não estavam conseguindo defender o capitalismo que veio para o desenvolvimento, por conta que eles não estavam organizando esse capitalismo em massa, que é o desenvolvimento das fábricas, e estava afetando o próprio meio ambiente e o próprio meio deles mesmos de sobreviver. E essa supremacia britânica no comércio mundial levou a isso, né? O aumento da produtividade com a aplicação de inovações tecnológicas das indústrias nas áreas de agricultura, metalúrgica e transporte gerou e impulsionou a abertura de mercados na África, na Ásia e novos países independentes, como na América também, após a pressão democrática inglesa, né? Com isso, fortalecendo o liberalismo econômico, com o avanço desse capitalismo em massa, de um liberalismo econômico, que era uma visão da industrialização, né, para que esses países pudessem prosperar, né, realmente, e ligasse à Inglaterra por conta da sua exportação da sua mercadoria. Então, cada vez mais que esses países utilizassem a mercadoria da Inglaterra, ela estava aumentando a capacidade da Inglaterra e levando ela como levou, né, em primeiro lugar, se decolando, né, como um país pioneiro da Revolução Industrial, como foi, né, das matérias-primas a Inglaterra. Então, encerrando essa primeira fase da Revolução Industrial, valeu, até a próxima.